Fala galera, beleza? Bora entender um pouco sobre HTTP. Então vamos olhar aqui na minha tela como que esse protocolo funciona. Então a gente tem a internet aqui no meio, a gente tem, por exemplo, um celular ou algum outro dispositivo aqui que a gente está pedindo alguma coisa pela internet. E aí isso pode chegar em algum tipo de servidor do outro lado. Vamos focar nesse aqui, que é o que a gente mais vai criar aqui durante o projeto. Então a gente tem uma página e aí essa página ela tem uma série de elementos. Então essa é uma forma bem simples de entender como que a gente faz para utilizar a internet, e a gente usa o protocolo HTTP fazendo alguns tipos de request que a gente já vai ver mais um pouquinho. Então normalmente recebe um primeiro documento, esse documento depois ele vai derivando em outros documentos que a gente precisa. Então basicamente esse é o funcionamento, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Aqui a gente tem as camadas, então a gente pode criar várias camadas aqui para a gente conseguir representar tudo o que pode acontecer. Então, quando a gente normalmente pede coisas na internet, na web, a gente pede os elementos, por exemplo, do HTML, que normalmente é o primeiro, e depois vem o CSS, e depois vem JavaScript. Você pode também estar acessando só uma API. Uma API é algo que não te retorna necessariamente um documento HTML. Talvez te retorne um JSON, talvez te retorne algum outro formato, um XML. Então, não necessariamente vai retornar sempre um HTML, mas no browser a gente sempre começa com HTML porque é isso que o browser está esperando. E aí a gente tem então o HTTP aqui, fazendo meio de campo entre vários protocolos de rede aqui. Então eu não vou entrar nos detalhes deles nesse vídeo, algum deles a gente vai abordar depois, mas a gente tem vários protocolos, então a gente tem desde o IP até o TCP e aí tudo que vai subindo aqui. Então começa lá do seu IP local da sua máquina e esse request vai subindo. A gente já vai ver um pouquinho também sobre isso. Mas aqui a ideia desse desenho é só mostrar uma visão geral aí de um pouquinho do que acontece. E aí um ponto importante de entender é que o protocolo HTTP normalmente segue essa estrutura cliente-servidor. Então, a gente pede alguma coisa, passa por uma série de máquinas, muitas vezes no meio do caminho, até que chegue em algum lugar, e aí isso volta para a gente na internet normalmente como um documento HTML. Então, é um funcionamento simples de entender, pede alguma coisa e volta alguma coisa. Vamos tentar entender esse fluxo agora de uma forma um pouco mais técnica. Então, o que o cliente faz, né? Então, ele abre uma conexão TCP. Então, essa conexão ela é usada para enviar uma requisição. A gente já vai ver o que é isso, ou várias, né? E aí a gente recebe uma resposta. Então, o cliente pode abrir uma nova conexão ou reusar uma conexão que já existe. Depois disso, ele criou uma conexão, ele vai enviar uma mensagem HTTP. Então, a gente tem várias versões do HTTP, tá? Aqui eu estou explicando de forma geral. A gente tem HTTP 1, 2 e o 3. O 3 é mais recente, o 2 é o mais comum ainda hoje. Então, a gente consegue ver essas mensagens pelo navegador e tudo mais. Depois a gente vai mostrar um exemplo aqui com o Cur, só para vocês darem uma olhada e ver como que dá para entender um pouquinho dessas teorias que a gente vai explicar na prática. E essas mensagens elas são enviadas com quadros no HTTP2, mas a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe aqui. Então agora é mais difícil de ler dessa forma que está falando aqui, ser legível ou não ser legível, mas o que importa é que você consegue mandar uma mensagem. Então, por exemplo, aqui com o HTTP1, você consegue ver claramente para onde foi essa mensagem e qual a linguagem que aceita, que provavelmente fizeram do teste de algum lugar da França, por isso que está isso aqui. Mas a gente já vai ver um exemplo disso na prática. E aí a resposta volta do servidor. Então o cliente consegue ver a resposta. Ali naquele exemplo, então voltou um 200, que a gente já vai ver que tem alguns tipos de resposta. A data, nesse caso retornou aqui, o servidor é um Apache, a data de modificação. Então aqui veio todo o cabeçalho, que é o nome dessa parte aqui com as informações. E também veio um documento. Aqui ele foi omitido o pedaço aqui, mas ele veio um documento HTML. Então provavelmente isso aqui era um request de uma página. E aí o cliente pode fechar ou reutilizar essa conexão. Então o fluxo é basicamente esse: abrir uma conexão, enviar uma mensagem, receber uma resposta, e aí você pode fechar ou pode fazer uma nova conexão. Vamos tentar entender um pouquinho dessa mensagem, né, que eu estou chamando aqui de requisição, né? Então, uma requisição, ela tem algumas partes assim fundamentais. Então, ela tem um método, que a gente já vai ver quais são os métodos possíveis.
ela tem um path, um caminho, que nesse caso é só barra, porque estava pegando na raiz ali. Se você chamar um site barra mais alguma coisa, ele vai mudar esse path da requisição. A versão do protocolo. Então, normalmente o seu cliente, o seu navegador ou o curl que a gente vai usar daqui a pouco, ele vai enviar o protocolo que ele tá esperando. E aí você tem o servidor, que é onde você quer pegar a informação, e aqui pode ter alguns outros cabeçalhos. A gente tem alguns métodos. E quais são os mais comuns? Normalmente eles são verbos, tá? Então, get seria pegar, traduzindo em português. Post seria colocar. Delete seria a gente remover alguma coisa. E put, eu acho que é uma outra forma de colocar. Eu diria postar, colocar. Mas são coisas parecidas. Normalmente, a gente tenta dar o sentido nesse verbo fazendo uma ação adequada ao verbo. Então, o get normalmente a gente usa para pegar alguma coisa. O post normalmente para criar alguma coisa. O delete para remover. E o put para substituir ou para atualizar. Então, esse normalmente é o padrão. Mas você pode usar eles, na verdade, para fazer qualquer coisa. Não tem como controlar o que você vai fazer depois no servidor, mas essa é a ideia. E tem alguns outros que são substantivos, são menos usados, mas você pode também passar opções ou passar o head. E no geral a gente usa muito o get e post e não usa tantos outros, ou usa de uma forma bem padronizada, como eu expliquei. Mas o get e o post são importantes. Uma coisa legal é que o post, normalmente a gente envia um body, a gente envia um conteúdo, a gente envia mais dados junto com ele. E aí a resposta, tem uma parte bem importante na resposta, que são os códigos de status. Então a gente também tem a versão do protocolo, que vocês podem ver aqui, mas a parte mais importante mesmo é o código de status, e dependendo, talvez a mensagem também seja interessante para você entender. E com certeza sempre vão ter cabeçalhos. Cabeçalhos, que são os headers, você pode entender como informações como se não são secundárias do ponto de vista de importância, que pode ter coisa importante, mas não é a mensagem em si. É como se fosse um anexo, uns detalhezinhos que ele está te passando ali. Tá? Por exemplo, aqui ele está te passando o tamanho que deu essa resposta. Mas vamos olhar um pouco sobre os status, que são importantes. Então aqui a gente tem os códigos de status. Eles estão divididos ou agrupados em 5 classes. E todos esses textos bases eu peguei do site do Mozilla, e vai estar o link na descrição. Respostas de informação, então a gente tem de 100 a 199. Eu, para ser honesto, não lembro de ter usado isso aqui na vida. Respostas de sucesso, isso aqui sim é bem importante, para a gente falar que deu tudo certo. A gente vai ver no nosso exemplo daqui a pouquinho. Redirecionamento também acontece, então a gente quer mudar o endereço de um site, ou a gente quer mudar temporariamente ou permanentemente, você pode usar esses códigos para representar isso. A gente tem os erros do cliente, que acontecem bastante também. Por exemplo, a página não encontrada é um erro do cliente, 404, porque provavelmente o cliente está pedindo uma página que não existe. E os erros de servidor, que fica nessa faixa aqui. Então, vocês podem ver que a gente tem faixas, né? O único que eu nunca vi usar, para ser bem honesto, ou pelo menos não lembro, é esse aqui, tá? As outras faixas a gente usa. Então, 200 a gente usa, 300, 400 e 500. Então, isso aqui é quando é erro no servidor, erro no cliente, redirecionamentos e sucesso. A gente já vai ver um exemplo desse e um exemplo desse. Vamos ver alguns exemplos. Eu já deixei aqui alguns comandos que a gente vai executar em seguida, só para vocês terem de referência aqui no slide também. Mas podem brincar com variações, e o curl ele é uma ferramenta de terminal que ela é bem prática para fazer esse tipo de teste. Então, o primeiro comando que a gente vai testar aqui vai ser para a gente pegar só o cabeçalho. Então, eu estou passando esse menos i maiúsculo aqui, do nosso própria plataforma. Então, vou dar um Enter aqui. Então, deixa eu só aproveitar e expandir mais um pouquinho. Então, a gente tem aqui que ele pegou, que é o HTTP2, como a gente viu, a versão do protocolo. E a gente pegou um 301. Então, é um redirecionamento permanente, porque a forma que a gente configurou, ele está mandando para o www. Então, a gente pegou um 301, um redirecionamento permanente, e ele está vindo do CloudFront, que é onde a gente fez a nossa configuração. Se você está curioso sobre isso, tem séries sobre como fazer um site estático que usa essa parte aqui dessa configuração bem parecida com a nossa plataforma, que não é um site estático. E a gente tem alguns outros detalhes aqui. Então vamos variar um pouco esse comando, vamos tentar pegar direto www e vamos ver o que acontece. Então vou voltar aqui, vou limpar primeiro para ficar zerado e vamos pôr o www. O www já retornou um pouco diferente, porque não tem o redirect, porque eu já estou indo direto onde eu quero. Então ele deu 200 ao invés de dar o 300 de redirect, e veio bem diferente porque não passou pelo CloudFront.
Então vocês podem ver que não passou pelo CloudFront, não tem nada de CloudFront aqui. Ele foi direto lá para o Galaxy, que é uma aplicação Meteor que está hospedada lá. Então é um pouquinho diferente por causa disso. Vamos fazer um outro teste agora. Vamos tentar fazer um post. Então eu vou pôr --request, post, para a gente mudar o tipo. Até antes eu posso fazer um get, só para vocês verem que antes a gente estava fazendo um get, tá? Então a resposta vai ser exatamente a mesma, porque o get é o padrão, então a gente não precisa informar esse parâmetro. Vamos fazer um post agora, vamos ver o que acontece. Então a gente fez um post agora, como vocês podem ver aqui, só que olha a diferença, o post retornou 405. Então é bem legal a gente sempre entender esses erros que podem acontecer e o que significa cada um. Com o tempo, você vai decorando. Eu também coloquei essa página aqui para vocês, ó. Eu coloquei o link também na descrição, mas se vocês olharem aqui para baixo, você pode ver que tem todos aqui, ó. Então vamos chegar lá no 405, que é legal vocês saberem onde procurar, ó. Method not allowed. Então significa que aquele método que a gente pediu, que foi nesse caso o post, a gente não deveria porque o nosso servidor não está preparado. Tanto que ele respondeu aqui, ó. Esses métodos são os que funcionam. Então, vamos até fazer um outro aqui. Vamos ver o que vem se eu pedir options, por exemplo. Ó, o options ele me deixou. Ele retornou 200, está tudo ok. Tá? Vamos voltar agora no post, que eu quero ver se o servidor está me retornando alguma mensagem de erro. Então, eu vou tirar, não coloquei o "-i" dessa vez aqui, ó. Que lembra que o "-i", ó, a gente só recebe o erro, porque a gente só está recebendo o cabeçalho. Eu quero ver se tem alguma mensagem aqui dentro. Então, eu vou tirar o "-i" e vou mandar. Se eu mandar direto no www, que vai direto lá para o Galaxy, não tem nenhum tratamento, não está voltando nenhuma mensagem. Mas se a gente colocar aqui para passar pelo CloudFront, vamos ver se o CloudFront dá alguma mensagem para a gente. Opa, agora a gente recebeu a mensagem. Então, a gente recebeu um documento HTML e ele está falando, ó, que esse request não pode ser satisfeito. Então, lá no CloudFront, eles têm um tratamento para dar uma mensagem de erro quando essa parte não é suportada. Então, é bem legal vocês verem essas diferenças e depois a gente vai falar também sobre esse redirecionamento e tudo mais aqui para vocês entenderem mais sobre essa parte de DNS. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de como funciona o HTTP. E lembrem que ao longo de todo o módulo a gente vai falar de várias coisas relacionadas ao HTTP, vai ver várias coisas na prática também. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!